Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 23 do Catecismo em 100 aulas. Estamos na página 182 do Catecismo, no parágrafo 2. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. A fé da Igreja se fundamenta na ressurreição de Cristo. Esse é o anúncio essencial dos apóstolos, que é transmitido para nós há 2000 anos, de geração em geração, e do qual nós, pela graça divina da fé, também somos portadores. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o Senhor. Trata-se de um fato histórico e transcendente. Como diz São Paulo, eu vos transmiti o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Quefas e depois aos 12. 1 Coríntios 15, 3, 4. São Paulo aqui fala da viva tradição da ressurreição que ele ficou conhecendo após a sua conversão no caminho de Damasco. O primeiro sinal da ressurreição de Jesus, diz o Catecismo, é o túmulo vazio, o sepulcro vazio. Este por si só não se constitui numa explicação e no fundamento da fé na ressurreição, mas é o seu primeiro indício, porque, é claro, os doutores da lei vão dizer que o sepulcro está vazio porque os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas não é essa a experiência da primeira comunidade cristã. A descoberta do sepulcro vazio foi para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. É o caso das santas mulheres, em primeiro lugar, e de Pedro, logo depois, com o discípulo que Jesus mais amava, João Evangelista, que afirma, ao entrar no túmulo vazio e descobrir as faixas de linho no chão, que ele viu e creu. Logo depois, começam as aparições do ressuscitado. Maria de Madalena e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus sepultado às pressas, na tarde da Sexta-feira Santa, devido à chegada do sábado, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Assim, que bonito, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Maria Madalena foi apóstola dos apóstolos. Como é grande a dignidade das mulheres na vida da igreja, como é grande a dignidade das mulheres para Deus. Apesar de os padres serem todos homens, como os apóstolos, as mulheres são em Maria as mais santas e as mais fiéis a Cristo Jesus. Portanto, logo depois das mulheres, Jesus Cristo apareceu para os apóstolos. Primeiro a Pedro, depois aos 12. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular a Pedro, para a construção dos novos tempos, que começaram naquela manhã pascal. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação da sua igreja. Por isso que nós dizemos que a igreja é católica, apostólica e romana, porque ela é baseada na fé dos apóstolos, na unidade de São Pedro, com um chamado para ser universal, católica. Então os apóstolos são as testemunhas da ressurreição de Cristo. Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, além de Tiago e dos outros apóstolos. Qual era o estado da humanidade ressuscitada de Cristo? Jesus estabelece com os seus discípulos relações diretas. Estes o tocam e com eles comem. Convida-os, com isso, a reconhecerem que ele não é um fantasma, mas é, sobretudo, o mesmo corpo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo propriedades novas de um corpo glorioso,
não está mais situado no tempo e no espaço, mas pode se tornar presente a seu modo onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar restrita à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, Jesus ressuscitado é livre de aparecer como e quando quiser, sob a aparência de um jardineiro ou sob outra aparência, diferente das que eram familiares aos discípulos, tudo isso para suscitar-lhes a fé. A ressurreição de Cristo não é um mero retorno à vida terrestre, como as ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A ressurreição da filha de Jairo, a do filho da viúva de Naim e a de Lázaro. Tais eram fatos milagrosos, porém as pessoas que foram ressuscitadas voltavam à vida terrestre comum pelo poder de Jesus. E em determinado momento morreram, voltaram a morrer. A ressurreição de Cristo é diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado da sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. Portanto, a ressurreição de Jesus é um fato histórico transcendente, vai além da nossa compreensão. Ninguém foi capaz de dizer como a ressurreição se produziu fisicamente, menos ainda a sua essência mais íntima. Sua passagem a outra vida foi perceptível aos sentidos. É um evento histórico constatado pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado. A ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. Por exemplo, o Santo Sudário, que é um sinal também da ressurreição de Jesus, é um fato milagroso que, de acordo com o que se pensa, se crê, Jesus na sua ressurreição, naquela explosão de luz, deixou marcada, como numa revelação de foto, o seu corpo ressuscitado, no Santo Sudário. A ressurreição foi uma obra da Santíssima Trindade. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam a sua originalidade própria. A ressurreição de Cristo, portanto, é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, antes separados entre si pela morte. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas, o corpo e a alma de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé, diz São Paulo. 1 Coríntios 15, versículo 14. A divindade de Jesus é confirmada pela ressurreição. Dissera ele: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente Deus. Eu sou, como Deus manifestou-se a Moisés no Monte Sinai. Eu sou aquele que sou. Jesus também repete para nós: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a verdadeira videira e vós os ramos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E de fato, Cristo ressuscitou. Há duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida, vida eterna, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós, mortos para o pecado, vivamos uma vida nova. Em Cristo, pela sua morte e ressurreição, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos
de Jesus, não por natureza, mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva em Cristo proporciona a participação real na vida do Filho unigênito, que se revelou plenamente em sua ressurreição. A ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é o princípio e fonte da nossa ressurreição futura, pois como assim em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou. Amém. Aleluia!